gente volta a falar da questão do Pedro. O Pedro, atacante do Flamengo, foi agredido por um preparador físico da comissão de Sampaoli. Pablo Hernandes deu um soco no Pedro porque não gostou da atitude dele ao ver que não entraria no jogo hoje. Nesse momento, direção do Flamengo e gestão de Sampaoli reunidos, porque os jogadores se recusam a treinar amanhã caso o preparador não seja afastado. E aí continuam chegando informações aqui. Pedro Ivo estava apurando o... Salve, salve, nação rubro-negra. Uma bomba estourou no Flamengo. Não é mais só aquela de ontem, daquela atitude tosca do preparador físico da comissão técnica do Sampaoli. Há fontes seguras ligadas aos jogadores que dizem que acabou o Sampaoli no Flamengo. Sampaoli fora do Flamengo, segundo algumas informações que estão chegando, que não tem mais clima, né? E que, segundo as informações também, já estão conversando para se acertar os detalhes. Vamos acompanhar esse corte que eu fiz agora aqui, tá? Para vocês verem, do Linha de Passe, para vocês verem os bastidores de tudo que aconteceu. Agora comenta, gente. Na minha opinião, gente, o mínimo é dar uma justa causa no preparador físico. Agora, a notícia chegando que o Sampaoli não condenou a atitude do cara. Então, se o Sampaoli ficar do lado do preparador físico, cadê o Sampaoli também? Acho eu que nem dá mais clima. Mas vamos acompanhar aqui. Comenta o que você acha. Você acha que tem clima ainda pro Sampaoli? Sim ou não? Tamo junto. Se inscreve no canal se não tiver inscrito. Dá aquela moral. Cola aqui comigo. Segura na minha mão, rubro-negro. Aqui é tudo nosso. Mesmo num momento de crise desse. Vamos acompanhar juntinho aqui. Já mete o dedo no like e se embora aqui pro vídeo. No Pedro, porque não gostou da atitude dele ao ver que não entraria no jogo hoje. Nesse momento, direção do Flamengo e gestão de Sampaoli reunidos, porque os jogadores se recusam a treinar amanhã, caso o preparador não seja afastado. E aí continuam chegando informações aqui. Pedro Ivo estava apurando o lado do jogador. E vai até um pouquinho além, Dani. Não é só uma questão de não treinar amanhã. Os jogadores não querem nem que o preparador físico volte no mesmo voo. O Flamengo que sempre viaja de voo fretado, não chega a passar a noite na cidade que joga, imediatamente acaba o jogo, pega o avião, na madrugada mesmo chega ao Rio de Janeiro, só que o avião do Flamengo não deve sair tão cedo, como previsto. Pedro vai à delegacia prestar um boletim de ocorrência, como está aqui na nossa tarde do Linha de Passe, e há uma pressão dos líderes do elenco para que a situação seja resolvida logo, em BH. Eles não querem aquela coisa do até amanhã, até segunda-feira, vamos conversar, vamos ver. Já não queriam que o preparador voltasse no mesmo voo, muito menos que estivesse no CT amanhã. E avisaram os dirigentes, ao Marcos Braz e Bruno Spindel, que é um ou outro. Ou o grupo ou o preparador físico amanhã. Se ele estiver no CT, o grupo não estará. A pressão é essa no momento. O Pedro vai sim, depois de debate com staff, advogado e pessoal do Flamengo mais próximo, ele vai prestar um boletim de ocorrência em Belo Horizonte. E é só importante contextualizar que, aliás, acontecer em Belo Horizonte até é uma grande coincidência que na passagem do Sampaoli pelo Atlético houve uma situação durante a pandemia de quebra de confiança da comissão técnica e Sampaoli com o elenco e que isso foi bem pesado para a sequência do trabalho dele. Nisso aí, galera. O que aconteceu na ocasião? Não me lembro. Foi quando houve um episódio de Covid dentro do elenco e a comissão técnica teria promovido uma festa, um aniversário de um deles. Então, assim, houve esse episódio que acabou marcando muito aquele momento também. Então, e assim, a gente já viu que esse mesmo preparador deu problema na França. Como terminou com a seleção argentina, por exemplo, quando o Sampaoli foi quase que demovido do comando prático. Então, assim, é algo que eu acompanho, né? E nessa hora, assim, talvez ele precise ver melhor de quem ele é cercado, porque, como eu falei mais cedo, tá na hora dele ver com quem vão ficar as lealdades dele, né? E até que ponto isso vai prejudicá-lo, porque a gente está falando aqui de uma sequência de bons resultados, boas atuações, ânimos uma derrota em mais de 20 jogos tem o Flamengo. Bom, o momento é ótimo. Sim. E uma Libertadores da América com um começo em casa. Só para corroborar com tudo isso que vocês estão dizendo em relação ao Pablo Hernandes, também foi com ele o entrave que o Marinho teve quando não viajou. Ele foi o preparador físico com quem o Marinho discutiu, com quem ele teve um problema que acabou gerando na saída posterior ao Marinho, não só por esse fato, mas também é o nome do Pablo Hernandes que aparece nessa situação. A gente continua acompanhando o Pedro Ivo com a informação aqui quente de que o Pedro, jogador, vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. O jogador vai. E acho que faz muito bem. Um boletim de ocorrência contra a agressão que sofreu. A gente vai mudar de assunto, continua olhando para isso. Qualquer novidade a gente volta a Belo Horizonte, volta a falar de Flamengo, mas agora eu quero falar de Roger Guedes, porque o Corinthians venceu hoje o Vasco da Gama. No final, o Roger Guedes, ele acabou
dando uma declaração que preocupa a torcida do Timão. A gente tá conversando, chegou propostas pro Duílio, como eu falei. Vou colocar na tela aqui a postagem que o Pedro fez agora há pouco na rede social pessoal dele. O Pedro está indo à delegacia fazer um boletim de ocorrência depois de levar um soco do preparador físico do Flamengo, o Pablo Hernandes. Ele escreve o seguinte: poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, eu fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Sampaoli. E continua. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Atenção para essa frase, eu vou ler de novo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Continua, a gente tem o finalzinho? Sim. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. A frase que chama a atenção ali, né? É um tapa de luva de pelica antes de qualquer coisa. Só para complementar antes de vocês falarem, Dani, tem a informação da Duda aqui agora. A polícia está dentro do vestiário nesse momento. Nossa. Só para complementar, porque a gente falava de boletim de ocorrência, alguns jogadores já foram para o ônibus, mas a polícia está dentro do vestiário do Flamengo no momento. A informação da nossa Duda. Sem fazer nenhuma espécie de juízo de valor sobre pessoas, mas aqui durante o programa a Dani chamou a atenção de alguns casos que já aconteceram com o preparador físico e a gente conhece o comportamento profissional do Pedro. Sim. Então é óbvio que tudo indica, por todas as reações, que realmente houve uma agressão por nada, né, por uma insatisfação. Isso não cabe mais no futebol de hoje, nos anos 70, 80, no vestiário ali, que se resolvia assim. Hoje não cabe mais desse jeito. As coisas mudaram, as relações mudaram, as coisas vão mudando. A sociedade mudou. A sociedade está mudando, ainda bem. Que bom. Tá? Isso não é ficar muito chato, é que não poder dar soco na cara dos outros, porque você discorda, não é uma coisa que não é muito chata, é uma coisa que deve ser normal, né? E eu só vou ficar curioso, a gente vai ficar em cima, obviamente, a ESPN, os canais aqui, o tempo inteiro para entender o que vai acontecer disso, porque o Sampaoli costuma ser muito leal, muito fiel à sua comissão técnica, às pessoas que estão com ele. E nesse momento, me parece que há uma dividida que ou o preparador físico arruma um pedido de desculpa capaz de convencer todo mundo, aí você avalia se isso vai ser fácil. Desculpa no momento que seu atacante está com um boletim de ocorrência. Parece que não vai estar. Ou a direção do Flamengo vai ter que fazer alguma coisa e eu não sei o que vai ser, a não ser que o Sampaoli abre mão do preparador físico e fala assim, o clube é mais importante, meu trabalho é mais importante e vamos ser profissionais. A gente tem que fazer um intervalo, mas com toda certeza